vamos falar de uma questão interessante. Vou falar-vos então da obstipação, mais conhecida pela prisão de ventre, não é? Bom, é uma coisa assim, quando entope, não é? É uma queixa muito comum, pode causar um enorme mal-estar e quem sabe muito sobre a matéria é a protagonista da história que se segue. Veja. O meu nome é Susana Jacó, tenho 37 anos e desde pequena que sofro de intestinos preguiçosos. É um problema que é crónico. Realmente posso dizer que faz parte de mim, é a Susana, identifica-me. Fisicamente causa-me mal-estar, desconforto, muita dor abdominal e também algum estado de ansiedade e de nervosismo, porque a pessoa quer evacuar e o facto de não conseguir é frustrante. A sensação é mesmo realmente de desconforto e inchaço. Eu já sei que durante aqueles 2, 3 dias, à partida, será escusado ir à casa de banho, porque só me vou enervar, porque eu não tenho paciência para estar lá, porque sei que vou estar ali e fazer um esforço e não vai acontecer nada. 4 dias sem evacuar. Durante muitos anos, chás naturais acompanharam-me e tentei resolver, evidentemente que era uma resolução temporária. Porque resolvia uma vez, mas como sabe também não se pode abusar deste tipo de chás porque tem outras consequências noutras áreas. Chás laxantes. Para mim não existe aquele prazer de estar sentada à mesa a comer. O comer é uma necessidade, para mim é uma necessidade. Preciso de combustível, exatamente, é mesmo essa a expressão certa. Eu considero a minha alimentação péssima e não a recomendo de facto a ninguém. A ninguém mesmo. Eu simplesmente eliminei praticamente, posso lhe dizer, a fruta e os vegetais da minha alimentação. Porque não gosto mesmo. Eu não gosto da fruta pelo seu sabor, sobretudo. Eu não gosto de uma fruta que toda a gente normalmente aprecia no seu dia-a-dia comer enquanto trabalha e faz o seu pequeno intervalo, que é a maçã. Eu não consigo comer maçã crua. Cozida vai um pouco, mas a crua não consigo mesmo. Não consigo mesmo, pelo que nem me esforço. Vegetais, a mesma coisa. O vegetal que ainda consigo comer é os espinafres em forma de esparregado. Só. Eu não consigo mesmo de todo comer fruta com casca. Acho que aquilo está ali a mais e só de pensar nisso até fico logo estressada mesmo. Não gosto. Detesto. Abdomino. Para mim a casca tem que sair. É o elemento que está a mais na fruta. Não consigo. Acho que causa mesmo horror mesmo. A água, eu ponho a garrafa à minha frente todos os dias, de 1,5 litro, mas não bebo também, porque não vou lembrar. Ela está ali ao meu lado, mas eu nunca me lembro dela. Depois, é assim, em termos de stress, sim, o stress não me ajuda muito nesta patologia que eu tenho, porque eu tenho uma vida extremamente estressante e eu por si só também acho que já sou uma pessoa estressada. Juntando estes dois fatores, tudo é uma conjuntura que não ajuda muito. Na fase da pré-menstruação, as dores são mais intensas, o desconforto é maior, evidente. Junto da dor menstrual, depois ajuda também a própria dor abdominal, a dor de barriga, aquela dor forte que a pessoa pensa, eu quero ir à casa de banho, eu devia ir, mas não consigo. E toda esta situação junta com o facto de estarmos perto de vir a menstruação não é nada fácil de lidar. Realmente é uma situação que ajuda a complicar mais os sintomas e realmente o desconforto. Encontrei um produto que me ajuda, que tomo diariamente antes das refeições e, portanto, ele ajuda-me realmente a ir à casa de banho e sempre que o tomo, o meu organismo é regular. Não tenho mais problema de intestino preguiçoso, mas preciso mesmo do produto. Sem produto é 2, 3, 4 dias. Não tenho qualquer problema em falar sobre os intestinos preguiçosos, porque é uma situação que é comum a muitos portugueses, só que as pessoas hoje em dia ainda não conseguem falar sobre o assunto, talvez pela vergonha, não sei, mas eu acho que é uma doença como outra qualquer, quer dizer, e não há que ter vergonha e acho que é muito importante as pessoas saberem que existem formas de poder combater essa mesma doença e dar alguma qualidade de vida, realmente, porque não vale a pena estar a esconder uma coisa que está ali, pronto, e negar aquilo que faz mesmo parte do organismo. O organismo diz não,
Pronto, nós temos que tentar arranjar uma maneira de o contrariar e neste momento existe suplementos para isso e produtos que nos ajudam nesse sentido. Este é de facto então um problema que atinge muitas senhoras, mas também homens e de todas as idades. Mas há soluções para a obstipação, que em muitos casos até pode ser mesmo um sintoma de doenças mais complicadas. Um aplauso para o Dr. Pedro Lopes. Bom dia, Pedro. Bom dia. A obstipação, prisão de ventre, que é como as pessoas conhecem melhor, a prisão de ventre é um sintoma ou é uma doença? É simultaneamente as duas coisas. Se ela se manifestar isoladamente, podemos considerá-la um sintoma, mas muitas vezes temos que enquadrá-la noutros sintomas que possam estar presentes e, por essa razão, depois chegar a um diagnóstico de outro tipo de doença. Ela pode ser uma das manifestações de outras doenças. Portanto, não deve ser desvalorizada. Portanto, sempre que acharmos que isto não está a acontecer, É verdade. que aquela agitação intestinal não produz exato. o efeito desejado no final. E somos todos diferentes e é preciso que as pessoas percebam qual é o seu hábito intestinal. Há pessoas que evacuam 3 vezes por dia, há pessoas que evacuam 3 vezes por semana e isso não é a norma. Mas ficam verdes. Mas ficam um bocadinho verdes ou castanhas. Mas a verdade é que aquilo que se considera obstipação é normalmente menos do que 2 dejeções, 2 evacuações semanais. Agora é preciso que a pessoa perceba qual é o seu hábito para, se houver alguma modificação, poder esclarecer o porquê dessa situação. Eu pensei que era absolutamente essencial uma solução diária. É o desejável, é o mais indicado, até porque a permanência das fezes mais tempo no intestino... Não é bom. Não é bom, porquê? Os alimentos que nós ingerimos são alimentos que estão contaminados pelas bactérias que estão no ar, nas coisas que nos rodeiam, chegam ao estômago, o ácido do estômago vai destruir uma parte dessas bactérias, mas dentro do nosso intestino vivem muitas bactérias. Só para lhe dar uma ideia, vivem mais de 100 trilhões de bactérias dentro do nosso intestino. Eu não precisava de saber isso, de saber que tenho 100 trilhões de bichos na barriga. Mas que fazem parte do nosso ecossistema. As bactérias que vivem no nosso intestino são responsáveis por cerca de 1 kg, 1,5 kg do nosso peso corporal. Portanto, os bichos? Sim, os bichos que nós temos dentro da barriga, que se chama microbiota. A nossa microbiota intestinal pesa 1 kg, 1,5 kg e é responsável pela uma parte da digestão dos alimentos que nós ingerimos e são eles que são responsáveis também muitas vezes pelos sintomas. Porquê? Aquilo que nós ingerimos tem uma parte que é absorvida e tem outra parte que não é assimilada, que é o que acontece nos alimentos normalmente muito ricos em fibras. E as bactérias que estão presentes no nosso intestino, que são muitas, vão utilizar a parte não assimilável dos alimentos e desse metabolismo vai resultar a produção de gás. O gás. O gás, que normalmente está associado também à obstipação e que dá uma mistura absolutamente explosiva, não é uma boa expressão. Mal cheirosa. Por vezes, que é o chamado flato. É o chamado flato. E a flatulência, mas agora desmistificar também um assunto. O quê? O cheiro, o odor da flatulência não tem que ver com a passagem do gás através das fezes. Tem que ver com os gases que são produzidos por essas bactérias. As bactérias produzem muitos gases, azoto, dióxido de carbono, hidrogênio, metano, e o outro 1% é enxofre, ou é uma parte significativa de enxofre. Olha, mas aqui a nossa amiga Susana, a Susana que ela se chamava, a exatamente. Susana também tinha culpas no cartório. Tem muitas culpas no cartório. Ela contou a história perfeita. Ela contou a história muito bem, porque o problema dela tem a ver com os hábitos alimentares dela, não é? Exatamente. Acho que primeiro temos que louvar a disponibilidade que a Susana tem. Sim, senhora, temos que agradecer à Susana que foi, porque por falar de uma coisa como o que é que se passa no intestino, obrigada, Susana, um aplauso para ela. E já agora, telefonem-me. Já agora, 760 300 600 18.500 euros, 1.000 euros garantidos, faz favor. Ora então, quer também para desentupir qualquer coisa que em casa esteja mal, se calhar a conta bancária, vocês desentopem assim também um bocadinho, 760 300 600. Bom, portanto, a Susana tinha a ver com isto, não é? Tem. É preciso nós percebermos, para além da diminuição do número de injeções, do número de evacuações semanais, se a pessoa tem que fazer muito esforço para evacuar, porque isso muitas vezes também é em si um critério de obstipação. A Susana referiu também a questão dos gases, que normalmente, e a distensão abdominal que estão associadas, mas referiu todos os erros que uma pessoa pode cometer que contribuem para o aparecimento de obstipação, que tem que ver com a dieta, por um lado, com a inatividade física, com a falta de ingestão de líquidos e depois existem outras causas que nós temos também que considerar. Bom, vamos aqui mostrar. Portanto, eu sofri de obstipação em tempos, até que convenceram-me a comer fruta de manhã. E é uma alegria. É uma alegria. É uma alegria, a minha vida é outra. Claro. Venho leve.
Pronto, é um testemunho direto que eu posso dar a contribuir. E porquê? Porque como estas coisas logo de manhã. E é muito importante que as pessoas comam cereais, porque os cereais são muito ricos em fibra e a fibra... Cereais, mas, exatamente. Mas o que é que devo comer primeiro, os cereais ou a fruta? É indiferente. É uma indiferente, É indiferente. desde que a pessoa componha a sua alimentação diária com alimentos ricos em fibra. Porque a fibra no intestino, como ela não é absorvida, vai chamar água ao intestino. Isto é É farelo da aveia. farelo de aveia e Isto são cereais integrais. Cereais integrais. O pão, obviamente, deverá ser um pão de mistura, se possível rico também em cereais, porque lá está, à semelhança do que acontece com as frutas, e temos aqui desde as frutas tropicais, temos o pêssego, as frutas com casca, a maçã, por exemplo, os kiwis, as ameixas. O kiwi dá muita alegria. O kiwi dá muita alegria. Normalmente a maioria das pessoas resolve o assunto com um kiwi. Um kiwi por dia, nem sabe o bem que fazia. Outro aspecto que é importante são as saladas, as leguminosas, o grão, as ervilhas, o feijão, mas... O feijão tem muito má reputação. Exatamente. Por isso, estes alimentos devem ser introduzidos normalmente de uma forma gradual. Ou seja, uma pessoa que não tenha uma dieta rica em fibras, não deve de um dia para o outro desatar a comer favas e feijões, porque senão vai explodir. Vai a jato para algum lado. E não é isso que se pretende. Portanto, a introdução destes alimentos deve ser feita de uma forma muito gradual para evitar a flatulência que pode estar associada à sua ingestão. A nossa educação ocidental é tremenda para o nosso organismo, não é? Porque um flato no mundo ocidental é considerado... Morte social. Morte social. Mas, por exemplo, nos asiáticos... É normal. É normalíssimo. Não reprimem nada. Está-se com um chinês num sítio qualquer e... Mas isso é também importante. Tailandês, a mesma coisa. Mas eles é que sabem. Eles é que sabem, lá temos algum verde. Nem pensar. Mais para o amarelo. Mas a verdade é que se a pessoa não reprimir esses momentos, ou seja, quando tem flatulência, ir ao sítio adequado para o fazer, mas fazê-lo... Um flatómetro era bonito. Tal como quando tem vontade de evacuar. Porquê que nos rimos? É natural, mas estamos a falar de uma forma ligeira de um assunto que é grave, no sentido em que perturba muito a qualidade de vida das pessoas, é um forte motivo de procura de apoio médico e não o é mais porque as pessoas têm pudor de falar destes assuntos e não devem ter, devem falar de uma forma Mas tem aberta. tudo a ver muito com a alimentação, não é? Se introduzirmos, temos aqui o grão, temos as ervilhas, temos as favas, o feijão, as couves e saladas. Exatamente. Não é muito importante que as pessoas também identifiquem... Nada, exatamente. E não bebe água ainda por cima. A água também é importante nisto? É, porque lá está, as tais fibras, ou seja, a parte não absorvida dos alimentos, vai chamar água ao intestino. Se não houver uma adequada ingestão de líquidos, as fezes vão ficar muito secas e muito duras. E isso vai dificultar a progressão ao longo do intestino. Temos aqui uma coisa nunca feita em televisão, acho eu. Isto é o intestino. É uma simulação de intestino, com conteúdo. Porquê que me está a deixar segurar isto a mim? Quer sempre mexer nas coisas ou está-me a dar a mim? Temos aqui uma representação simbólica, obviamente, daquilo que é um intestino, neste caso um cólon, por exemplo, o intestino grosso, com o seu conteúdo fecal. Isto é um conteúdo fecal? São fezes, exatamente. Não reais, mas semelhantes. Mas olha, que é um... E aquilo que nós sabemos é que a motilidade do tubo digestivo é fundamental para garantir a normal progressão das fezes ao longo do intestino e levar à sua expulsão. Temos que ter o que se chama um intestino lubrificado. Lubrificado, mais do que isso, um intestino que seja capaz de criar uma onda que leva à progressão das fezes desde o início do intestino até ao exterior. Porque se nós tivermos um intestino que contraia normalmente, vamos aqui tentar fazer progredir esta massa fecal, vemos aqui as nossas fezes a progredir. Mas imaginem o que é uma pessoa que tem um cólon mais desorganizado em termos de contrações do seu músculo, porque a parede do intestino tem muitas fibras musculares e que ele se contrai de forma desorganizada. O conteúdo fecal anda para trás e para a frente, como nós vemos aqui. E o que vai acontecer é que fica mais tempo no intestino. Se fica mais tempo no intestino, os 100 trilhões de bactérias que estão cá dentro vão utilizar esta substância que não é absorvida para produzir gás. E, simultaneamente, o que é que acontece? A pessoa não evacua, fica distendida, cheia de flatulência, sente meteorismo, que é aquela sensação da barriga revolta, e podem mesmo acontecer outros sintomas associados, digestivos, que são obviamente desagradáveis, porque se a barriga fica muito distendida, pode haver refluxo e pode haver outros sintomas digestivos. É muito importante perceber que nestes casos a obstipação, e quando há também produção de gás excessiva, pode estar associada a um síndrome que se chama síndrome do intestino irritável, que pode ter uma componente que é a componente de obstipação. Só para as pessoas lá em casa perceberem, a síndrome do intestino irritável é um quadro em que as pessoas têm dor abdominal ou desconforto, às vezes não tem que ser aquela dor tipo cólica intensa, persistente ao longo do tempo, que alivia
com a defecação, com a evacuação e que está associada a uma alteração da consistência das fezes e do aspecto das fezes. Uma das variantes é quando existe obstipação. Pode ser com diarreia, mas a mais frequente é com obstipação. E, de facto, essa patologia crónica deve ser tratada. É muito difícil de tratar porque há muitos fatores que interferem. Não sei se temos aqui, se isto é só, aqui é só para mostrar a área que ocupa o intestino, Exatamente. não é? Temos ali aquele novelo enovelado é o intestino delgado e depois em forma de U invertido temos o intestino grosso. E, portanto, as fezes têm que fazer um longo caminho e se a onda peristáltica ou as tais contrações do intestino não forem eficientes, o que acontece é que o resíduo fecal fica mais tempo dentro do nosso intestino. A pessoa tem obstipação e todos os outros sintomas associados que podem surgir. Mas eu não sabia, portanto, então quando a onda está aí para baixo ainda pode vir para cima? Se a contração não for eficiente, ou seja, se não se criar uma onda que leva à normal progressão, se eu for empurrando aqui, depois mais à frente, o nosso organismo é muito inteligente, só que às vezes há os tais intestinos que são mais sensíveis a vários estímulos, quer alimentares, quer do nosso sistema nervoso, podem contrair andava para baixo e para cima. Pode contrair isto de uma forma desorganizada. Isto funciona tipo pirulito, anda para cima e para baixo e não sai. Pirulito! Por hoje já percebi. Isto era só para exemplificar, de facto, a importância de um trânsito intestinal regular. Vamos ver se não sai ali disparado. Não, disparado não. Não temos recipiente. Isto é só para saber o que é que temos aqui. Temos um exame que é um clister opaco que nos mostra de facto Portanto, isto é feito uma introdução de um contraste que permite a visualização do intestino e muitas vezes permite ver a presença de outras situações, nomeadamente de divertículos ou que são pequenos saquinhos ou outras doenças do intestino. Ouvi dizer que então a partir dos 50 anos temos de estar muito atentos a esta coisa e tem que se fazer uma colonoscopia. Não tem que ser necessariamente uma colonoscopia. Ai não? Não. Então o que é que temos Existe de fazer? uma alternativa. Em termos de recomendações internacionais, existe um exame alternativo não invasivo que deve ser feito anualmente, que é uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Gostei tanto de falar consigo hoje. A partir dos 50 anos, todas as pessoas devem fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Porquê? Se houver sangue não visível, mas que esteja presente nas fezes, deve ser feita então a colonoscopia para se fazer rastreio do cancro do Portanto, só cólon. fazemos a colonoscopia depois desse rastreio. É possível que algumas pessoas que tenham mais recursos, porque a colonoscopia tem obviamente um custo também associado, ou que tenham um fator de risco familiar importante, ou que tenham uma história anterior de colonoscopia com pólipos, por exemplo, que se faça diretamente a colonoscopia. Agora, como forma de rastreio, ou seja, numa população saudável, fazer sistematicamente colonoscopia Dizem que temos que fazer a não partir de é 50, a coisa mais sensata. sinceramente. Bom, temos então, olha, isso é uma boa notícia. Portanto, temos aqui o caso da Susana, que é um caso muito típico, não é? E muito bem caracterizado. Muito bem caracterizado. Já sabemos então as recomendações é de facto ter uma alimentação muito rica neste tipo de alimentos, não é? Beber água, não é? Beber água. É muito importante. E depois há aquelas pessoas que têm aqui que têm que recorrer a este tipo de... Temos vários suplementos que são, no fundo, probióticos e pré-bióticos, que são, no fundo, substâncias, que são micro-organismos vivos que são introduzidos no nosso intestino e que vão enriquecer ou vão Isto não cria habituação? Não. Isso não... Aquilo que acontece nas pessoas que têm, por exemplo, síndrome de intestino irritável ou obstipação é que vai haver uma proliferação anormal de algumas bactérias que são anormais no nosso intestino e por isso é que as pessoas depois têm mais flatulência, que têm mais obstipação. Quando se utilizam este tipo de produtos, o que nós vamos fazer é repor a flora intestinal normal, a tal microbiota normal. E, portanto, muitos deles que são os tais simbióticos têm junto o probiótico, que são os micro-organismos, e um pré-biótico, que são substâncias alimentares, que vão alimentar essas bactérias e que permitem normalmente uma recolonização do intestino. Outra terapêutica que é importante nas pessoas que têm, por exemplo, síndrome do intestino irritável, as tais contrações desorganizadas, são medicamentos que devem ser utilizados sob orientação médica, que vão coordenar melhor os movimentos. E naqueles iogurtes muito simpáticos, também ajudam. Os iogurtes simpáticos são importantes. Agora, há uma diferença, e isso é uma questão que às vezes as pessoas colocam, este tipo de produtos não são iogurtes, são diferentes. Quando nós ingerimos um iogurte, nós não sabemos a quantidade real de probióticos que vai chegar ao nosso intestino. Nisto é cirúrgico. Aí nós sabemos que eles chegam lá numa determinada quantidade. E os chás laxantes e aquelas coisas todas? Devem ser evitados por uma razão. Os laxantes tornam o intestino preguiçoso. Se nós temos um órgão que não precisa de funcionar, ele deixa de funcionar. E, portanto, nós temos é que tentar modular, manipular a função normal, usando as tais substâncias que regulam a contração, a motilidade, ou utilizando a manipulação das tais bactérias que estão presentes no nosso intestino. São 100 trilhões. Ora, então, uma conversa, pronto, que não
não teve mau cheiro, mas remeteu para essa área. Então, a obstipação, um problema real na vida de muitas pessoas, de facto incomoda muito e pode ser facilmente solucionável se estiverem disponíveis para isso, Claro. não é? Um aplauso para o doutor, que até nos trouxe matéria fecal e tudo. Foi jeitosa esta matéria fecal, ficou muito jeitosa, ficou muito jeitosa. Isto acho que foi uma alegria por isto aqui dentro, não é? Foi um episódio. Episódio. Muito bem.